E ontem ele colocou no Instagram dele um vídeo falando o seguinte, tá? No Instagram tava assim, ó. É do Vasco. Com Levin e Yaya Touré vai jogar em que clube, hein? Qual clube mesmo? No Vasco. Tem que respeitar, o Vasco é gigante, vai dar Vasco. Leve 2020. E aí tem um vídeo... Yaya, ô Yaya, minha preta não sabe o que eu sei. Então... O que fiz nos lugares onde andei. Quando eu contar, Yaya, você vai se pasmar. Quando eu contar, Yaya, você vai se pasmar. E é isso, Alê. Tá todo mundo pasmo, porque foi anunciado o Yaya Touré por um presidente que ainda, obviamente, não ganhou a eleição do Vasco da Gama. E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Foi a música que eles fizeram lá. E o Yaya Touré falando, né, também no vídeo, que vai dar Vasco. Então, ele confirmou que tem um acordo com o Vasco da Gama para o ano que vem. Seria um contrato de 2 anos. O Yaya Touré chegaria, a gente imaginando, né, no ano que vem, com a eleição concluída no Vasco da Gama, e chegaria aqui para fazer a primeira temporada dele com 38 anos de idade, tá? E aí a gente separou uma frase para análise aqui no Verdadeiro ou Falso. Contratar Yaya Touré aos 38 anos não vai mudar o status do Vasco. A gente está falando do time do Vasco, da competitividade do Vasco. Mauro Betting. Olha, o Yaya, assim, é um jogadorzaço. É uma daquelas questões que um cara que tem uma história absurda, como tem o Guardiola, você sempre fica procurando alguma coisa. Eu costumo falar que eu não gosto que ele não tenha pelo menos um pirulão, um centroavante no elenco para buscar algumas alternativas, que ele trabalha com elenco muito curto e tal. E o Yaya Touré, ele foi um cara que eu acho que foi subvalorizado pelo Guardiola. Ainda tinha muita coisa para dar pro Barcelona, ainda mais um time baixo, né? O Mauro, foi grana, né, Mauro? Não, mas não só época... isso mesmo. Não, na época, sem dúvida, ele era o 4º jogador mais caro do mundo, mas e acho que o Guardiola foi o nunca morreu mais alto do mundo, né? Não, também foi porque o Guardiola nunca deu muita bola para ele. Aí, claro, onde a gente sabe, não sabe nem 0,5%, né? Mas enfim. Ô, Mauro, deixa eu só adicionar uma informação que eu acho super importante para que vocês analisem o contexto do Vasco nesse momento. O Vasco até agora não pagou salário, tá? No ano de 2020, para quem ganha mais de R$ 1.500. Então, assim, praticamente todo mundo, né? Os jogadores, então, nem se fala. Então, e assim, ele foi um grande jogador, evidentemente. Agora, até pela característica, mesmo, digamos, viesse o Yaya no auge e deixando por enquanto de lado a questão financeira. Não vai mudar. Não vai mudar. É falso, assim, porque o Seedorf mudou para bem, do meio para frente, foi muito legal tal. Agora o Yaya Touré, na boa, cara, não vai e não acho que seja prioridade. É nem a função técnica e tática, mesmo com o Astral um pouco legal, Vasco maravilhoso, gigante da coluna, campeão de 48, tantos títulos tal. Eu acho bacana esse movimento, tal, mas para o caso específico do Yaya Touré, não me parece que vale esse investimento todo. Então, para o Mauro Betti, a frase ela é verdadeira. Contratar Yaya Touré aos 38 não vai mudar o status do Vasco. André Henning, e aí, cara, assim, qualidade, o torcedor do Botafogo no começo do ano ficou agitado, cara. A possibilidade do Yaya Touré, um ano a menos, né, 37, aquela coisa, o pessoal olha e fala assim, puta, ainda pode dar um caldo, vai jogar, vai ser bom, tal. E eu acho que o torcedor ficou empolgado, acho que ele gerou essa expectativa, principalmente no torcedor do Botafogo. O torcedor do Vasco ontem também. Quando saiu a notícia, recebendo mensagem aqui, os vascaínos meio oriçados, aquela coisa. Como é que você encara essa contratação, caso ela venha realmente a ser confirmada? Contratar Yaya Touré aos 38 não vai mudar o status do Vasco. Então, ele acabou de fazer 37, né? No dia 13 de maio. Isso. Ele fez 37 anos agora. Vamos lá. Primeira coisa, acho bem legal quando tem a oportunidade de um cara de fora vir para cá, porque a gente aprende bastante, né? Deixa o comandante Hamilton passar aqui. Isso! Assim, porque a gente aprende muito com esses caras. Esses dias, inclusive, cara, eu conversei um pouquinho, evidentemente, troquei 3 mensagens com o Honda. Me respondeu, eu respondi, pô, acho bacana, né, o cara, e ele tá se envolvendo aqui com as coisas, tá respondendo as pessoas, acho bem legal. Essa é a primeira coisa. Segunda,
Vou repetir de novo. Ah, o André é chato. Sou chato. Sim. E todo jornalista tem que ser chato. É uma maluquice falar em gastar dinheiro nesse momento, quando a gente não sabe. A situação já seria ruim sem pandemia. Com pandemia, então, meu Deus do céu. Então, também acho uma maluquice. Dito isso, o Yaya Touré saiu do City, foi para o Olympiacos, passou o ano de 2018, jogou 2 partidas. Eu tô olhando o Wikipédia, tá? Porque em homenagem ao simpático Oliveira. Isso aí não precisa nem falar, irmão. Em 2019, ano passado, ele esteve no Qingdao Huanghai. Jogou 14 vezes. Então, cara, assim, ele vai ajudar? Vai, mas não esperem que venha o Yaya Touré do City, do Barcelona, que chegue aqui deitando, porque eu não sei se vai ser isso, tá? Não sei. Então, qual que é a pergunta? Contratar não vai mudar o status. Eu acho que não vai mudar o status do Vasco. Para mudar status, eu acho que não muda o status. E assim... Posso estar redondamente enganado, mas é puro olhar o desempenho dele nas 2 últimas temporadas, a idade. E é um cara assim, é um cara que tem muita técnica, obviamente, né? A gente acompanhou basicamente toda a carreira dele, um cara muito técnico, mas que também sempre foi muito privilegiado fisicamente. O cara alto, longilíneo, como diria o Mauro Betti, né? Com passadas largas. Espadaúdo, entendeu? Então, assim... Mas você acabou de falar que faltava um pirulão? Faltava um pirulão que poderia ter sido ele. Ter um galalau lá na frente é sempre bom. Um galalau. E aí, assim... Então, pirulão, eu não galalau. sei... eu não sei se mais fraco fisicamente, sem tanta capacidade atlética, ele vai conseguir ser aquele mesmo Yaya Touré. Ô, Ale, como é que você avalia essa frase e ele mudaria o status do Vasco, Ale? Para mim, mudaria. Evidentemente, muda do ponto de vista de projeção, de procura, de apelo, né? Porque é uma contratação de um cara que é mundial. E eu acho que assim, cara, o André trouxe aí os dados wikipedísticos. Eu acho que, de repente, a torcida do Vasco da Gama, que é enorme, que é monstruosa no Brasil inteiro, ela pode dar um combustível aí, um ânimo, uma motivação a mais para o Yaya, e aí ele se recondicionar, tá afim, cara, aí se ele tiver afim, mesmo com 38 anos, para mim é um monstro, é um dos grandes que eu vi jogar, e aí eu acho que muda o status do Vasco também tecnicamente. Nos outros aspectos muda com certeza, e tecnicamente eu acho que se ele tiver na pegada, eu acho que muda também. O que o André falou é verdade, da condição financeira dos clubes e do país e de todo mundo, a minha principalmente, né? Mas só que aí a gente fica preso aí nas estafetas e não tem o quê? Não tem aquela pauta gostosa para a gente trabalhar. Não, eu sei, mas é que é sempre bom deixar registrado, porque o que eu falei do Cruzeiro outro dia, o Cruzeiro ele só puxou a fila. Mas a fila ela é grande e tem um monte de gente correndo para alcançar o Cruzeiro. Não é que os caras estão se segurando. Parece aquele treino que você tem que passar o cara da frente, sabe? No treino físico. Já fez esse treino aí, Ale? Você vai correndo, o último tem que passar o primeiro, aí o último tem que passar o primeiro, e aí você vai aumentando o ritmo. Então assim, os clubes brasileiros, nessa fila para perder pontos da FIFA, para se ferrar, para entrar num buraco, eles estão correndo para passar o Cruzeiro. O Cruzeiro só puxou a fila, ele só foi o azarado da vez. Azarado, barra incompetente, barra um monte de coisa, né? Barra os caras, as figuras do Cruzeiro que estavam lá, né? Se comprovar mesmo, bandidagem, enfim. Aí é com a polícia e com a justiça. Mas os clubes brasileiros correm para passar o Cruzeiro, cara. Eu tenho que fazer mais esse treino aí, viu, André? Porque ultimamente estão me passando para trás. Mas o cavalinho do Cruzeiro, lá no Fantástico, ele não estava em primeiro para chegar nesse lugar. É que ele deu um sprint bom aí, e aí chegou na frente, mas ele não estava em primeiro, não. Então, o Vasco, por exemplo, era um que aparentemente estava à frente do Cruzeiro, né? Nessa corrida que a gente está falando. E aí, eu fico imaginando o meio-campo do Vasco no ano que vem, com Fred Guarim, que demorou um montão para conseguir renovar o contrato dele aqui com o Vasco. Ele vai completar 34 anos em junho agora.
Aí, ano que vem, Yaya Touré e Fred Guarim no meio campo, porque você tem esses caras com esse tamanho, com esse nome todo, é difícil, muito difícil você botar no banco, ainda mais num time como o Vasco, que não vai ter outras possibilidades de nome, caras para poderem competir, aquela coisa. Eu fico preocupado, eu não e assim, manobra eleitoral, cara, vou te falar, tá? Pô, Imagina isso. É. Não, isso nunca aconteceu no Vasco, e menos ainda com a atual administração. Eu sei que é outro candidato, mas o presidente atual nunca fez uma manobra eleitoral, jamais. Entendeu? Assim, isso, assim, é baixo, tá? Isso é baixo, porque você faz uma coisa que interfere na votação e você não pode nem, às vezes, realmente garantir. Numa dessa, o Yaya fecha com outro, cara, enfim. Mas é tradição, né? Isso é uma tradição. Não, né? é isso, exatamente. Não é uma exclusividade,